Henrique nem esperou Clara terminar de falar. Pousou a taça na mesa, olhou para os dois investidores sentados diante dele e soltou uma risada curta. Desculpem, minha esposa tem esse costume de achar que toda conta de empresa funciona igual orçamento de casa. Clara ainda segurava o guardanapo entre os dedos. Tinha acabado de apontar que a empresa de transporte que Henrique pretendia contratar cobrava barato demais para a quantidade de caminhões que dizia manter em circulação. Ele sabia que ela passara anos trabalhando com pequenos fornecedores antes do casamento. Sabia também que Clara nunca abria a boca sobre negócios sem ter conferido os números. Mesmo assim, virou o rosto para ela e completou: Amor, deixa essa parte com quem entende, tá? Laura, mãe de Henrique, levou a taça aos lábios para esconder um sorriso. Um dos convidados baixou os olhos. O outro fingiu interesse no prato. Clara poderia ter se calado. Era isso que fazia havia muito tempo. Só que naquela noite ela perguntou, com uma calma que fez Henrique perder o sorriso por um segundo: E quem entende é quem tem dinheiro ou quem sabe fazer conta? Henrique se inclinou na cadeira. Não começa. Clara dobrou o guardanapo uma vez. Eu só fiz uma pergunta. O jantar acontecia no apartamento de Laura, nos Jardins, e deveria comemorar a expansão da empresa de Henrique para outras regiões do país. Durante quase 2 horas, Clara tinha servido de decoração ao lado do marido. Quando alguém perguntava alguma coisa diretamente a ela, Henrique respondia primeiro. Quando Clara mencionava uma ideia, ele transformava aquilo numa brincadeira, e sempre voltava ao mesmo ponto, como se a origem dela fosse uma dívida que nunca terminava. A Clara sabe economizar. Cresceu tendo que contar cada moeda, comentou ele quando falaram do custo do projeto. Alguns sorriram por educação. Henrique gostou da reação e continuou. Ela consegue fazer R$ 100 durar um mês. Isso eu admiro. Clara olhou para ele. Você tá me elogiando? Claro. Então por que parece que eu devia ter vergonha? Dessa vez ninguém riu. Laura colocou os talheres no prato. Clara, querida, não precisa transformar tudo numa questão pessoal. O jeito doce dela era pior do que um grito. Clara conhecia aquela voz. Vinha sempre antes de uma pequena crueldade. Henrique só tá dizendo que vocês vieram de mundos diferentes. Clara passou o polegar pela borda do guardanapo. Isso ele me lembra bastante. Henrique soltou o ar pelo nariz. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Você fica sensível toda vez que alguém menciona de onde você veio. Não, eu fico cansada quando você usa de onde eu vim para decidir até onde eu posso chegar. Por alguns segundos, só se ouviu o barulho discreto do ar-condicionado. Henrique percebeu que os convidados estavam desconfortáveis e fez o que sempre fazia quando sentia que perdia o controle de uma sala. Atacou primeiro. Até onde você pode chegar? Ele riu, mas dessa vez ninguém acompanhou. Clara, você não trabalha há anos. Quem paga essa casa sou eu. Quem paga suas viagens sou eu. O carro que você usa, o plano de saúde, a roupa que você está vestindo, vamos pelo menos ser sinceros. Clara não mexeu um músculo do rosto. Henrique entendeu o silêncio como vitória. Foi o primeiro erro daquela noite. Se você chegou agora, guarda bem essa cena, porque a pergunta não é só até quando Clara vai aceitar isso. A pergunta é, o que acontece quando Henrique descobre que dinheiro nenhum consegue comprar de volta o respeito que ele mesmo destruiu? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se essa é sua primeira história com a gente, aperta inscrever, porque o que aconteceu depois daquele jantar mudou a vida dos dois. Clara levantou da mesa sem pressa. Com licença. Henrique ergueu as sobrancelhas. Vai fazer cena agora? Ela pegou a bolsa na cadeira. Não, cena precisa de plateia. Eu só tô indo embora. Laura soltou uma risadinha curta. E vai para onde, querida? A pergunta veio macia, quase maternal. Clara virou o rosto. Para qualquer lugar onde eu não precise agradecer por ter uma cadeira. Henrique ainda acreditou que ela voltaria antes do café. Não voltou. Quando Clara entrou no apartamento onde morava com ele, tirou os sapatos na entrada e ficou alguns segundos parada na sala escura. Não chorou. O que sentiu primeiro foi cansaço, um cansaço velho, daqueles que já não ficam só no corpo. Sobre a estante, havia uma fotografia dos dois feita 8 anos antes, quando Henrique ainda dirigia um carro usado e passava as noites fazendo planilhas na pequena mesa da cozinha dela. Naquela época, ninguém chamava Clara de pobre na frente dele. Henrique falava da infância dela de outro jeito,
Dizia que admirava a capacidade que ela tinha de fazer muito com pouco. Quando ele precisou reduzir custos no primeiro negócio, foi Clara quem passou 3 madrugadas comparando fornecedores. Quando um cliente quase selou um contrato porque as entregas atrasavam, ela montou num caderno uma rota nova, usando contatos que conhecia do trabalho. Henrique apresentara a solução na manhã seguinte. Clara nunca pediu crédito. Talvez aquele tivesse sido o começo do problema. No quarto, ela abriu o armário e puxou uma mala pequena. Colocou 2 calças, algumas blusas, roupas íntimas e o necessaire. Parou diante dos vestidos que Henrique tinha comprado para eventos. Não levou nenhum. Na última gaveta, encontrou um caderno de capa azul, amassado nas pontas. Havia anos que não o abria. Folheou devagar. Nomes de transportadores, telefones antigos, cálculos de margem, anotações sobre estoque, endereços de pequenos produtores no interior de São Paulo. No meio das páginas, uma frase escrita pela própria Clara aos 26 anos. Nunca depender de um único fornecedor. Ela soltou um riso sem graça. Henrique estava justamente prestes a fazer isso. O celular vibrou sobre a cama. Era uma mensagem dele. Já acabou o drama? Clara leu 2 vezes. Antes que respondesse, chegou outra. Amanhã a gente conversa quando você estiver mais calma. Ela começou a digitar. Apagou. Digitou de novo. Eu estou calma. A resposta veio quase na mesma hora. Então volta para casa da minha mãe. Você me deixou sozinho com os convidados. Clara olhou ao redor. Era curioso ele chamar aquilo de casa somente quando precisava que ela estivesse lá. Guardou o celular na bolsa. Poucos minutos depois, Henrique entrou no apartamento batendo a chave contra o aparador. Qual é a necessidade disso? Perguntou antes mesmo de chegar ao quarto. Viu a mala aberta e parou. Ah, pelo amor de Deus! Clara fechou o zíper. Henrique encostou no batente da porta. Você vai mesmo transformar uma piada numa crise de casamento? Não foi uma piada. Clara. Foi a 4ª vez só essa semana. Ele esfregou a testa. 4ª vez do quê? Ela olhou para ele. A pergunta doeu mais do que o jantar. Você nem percebe. Henrique ficou em silêncio. Clara continuou. Na terça você falou para o corretor que eu não precisava entender o contrato porque você cuidava do dinheiro. Ontem você disse para sua mãe que eu não saberia escolher um investimento porque nunca tive patrimônio. Hoje você contou para uma mesa cheia de gente quanto custa a roupa que eu estou usando. Eu estava brincando. E eu estava lá para quê? Ele abriu as mãos. Você quer que eu diga o quê? Eu queria que você soubesse sem eu precisar te ensinar. Henrique virou o rosto por um instante. Havia uma parte dele que sabia que Clara estava certa. Uma parte pequena, enterrada debaixo de anos, sendo tratado como o homem que sempre tinha a resposta. Só que admitir aquilo significava olhar também para todas as outras vezes em que ela havia baixado a cabeça, e ele escolhera acreditar que estava tudo bem. Era mais fácil ficar irritado. Você está exagerando. Clara assentiu devagar. Eu sabia que você ia dizer isso. Porque é verdade. Não. Porque é confortável. Ela puxou a mala. Henrique se afastou da porta. Tá. Vai. Dorme num hotel e esfria a cabeça. Amanhã eu mando o motorista te buscar. Clara parou diante dele. Você ainda não entendeu. Entendi. Sim. Não, Henrique. Você acha que eu tô tentando te assustar. Ele cruzou os braços. E não tá? Clara balançou a cabeça. Eu tô tentando ir embora. A frase ficou entre os dois. Henrique perdeu a expressão impaciente por um segundo. Embora para onde? Isso não é mais problema seu. Você não tem renda. Ela segurou a alça da mala. Oisai. Não tem apartamento. E Oisai. Não tem nem conta suficiente para se manter sozinha por muito tempo. Clara desviou os olhos por um instante. Não porque ele estivesse errado, mas porque Henrique acabara de revelar com perfeição o que pensava sobre ela. Ele viu a reação e suavizou a voz. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Você tá tomando uma decisão emocional. Clara levantou os olhos. Não. Eu tô tomando a primeira decisão em anos que não depende da sua autorização. Passou por ele. Henrique não tentou segurá-la. Ainda não estava com medo. Na cabeça dele, pobreza funcionava como uma coleira. Clara podia andar alguns metros, talvez algumas ruas, mas em algum momento sentiria o puxão e voltaria. Na manhã seguinte, Clara acordou no sofá de Renata, uma antiga colega de trabalho que morava num apartamento pequeno na Vila Mariana. Renata não fez perguntas quando abriu a porta de madrugada.
Só entregou uma toalha, apontou o banheiro e disse: "Amanhã a gente fala." Clara gostou disso. Às 7h30 já estava acordada. Renata apareceu na cozinha prendendo o cabelo. "Você dormiu?" "Um pouco." "Quer café ou interrogatório?" "Café." "Boa escolha." Clara sorriu pela primeira vez desde o jantar. Renata colocou uma caneca diante dela e viu o caderno azul sobre a mesa. "Meu Deus, isso ainda existe?" Clara passou a mão pela capa. "Achei ontem. Foi com esse caderno que você salvou aquele restaurante que recebia tudo atrasado, lembra?" "Eu não salvei ninguém." "Claro que não. Você só reorganizou 6 fornecedores, reduziu o desperdício e fez o dono parar de comprar como se tivesse 3 cozinhas." Clara riu baixo. Renata apoiou os cotovelos na mesa. "Por que você largou isso?" A pergunta não tinha maldade. Ainda assim, Clara demorou. Henrique começou a crescer. A gente quase não se via. Eu achei que se eu ficasse mais disponível, ele ficaria também? Clara mexeu o café. "Eixinga." Renata não completou a frase por ela. O celular vibrou. "Henrique." Clara deixou tocar até parar. Poucos segundos depois, uma mensagem. "Quando terminar isso, me avisa." Renata leu a expressão dela. "Ele pediu desculpa?" "Não." "Perguntou se você tá bem?" "Não." "Então, pelo menos é consistente." Clara soltou uma risada que quase virou outra coisa, mas se conteve. Foi aí que o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Ela atendeu. "Clara Menezes?" "Sim. Meu nome é Davi Rocha. A Renata me passou seu contato umas semanas atrás. Espero não estar ligando numa hora ruim." Clara olhou para a amiga. Renata levantou as 2 mãos, fingindo inocência. Davi continuou. "Eu tô coordenando uma reestruturação de fornecedores numa distribuidora aqui em São Paulo. A Renata falou do trabalho que você fazia antes." Clara fechou o caderno. "Isso faz bastante tempo. Ela também falou que você diria isso." Renata tomou café tentando esconder o sorriso. Davi explicou que não oferecia um cargo grandioso. Precisava de alguém por 3 meses, inicialmente como consultora, para organizar contratos, prazos e relacionamento com pequenos fornecedores. Era um projeto complicado. O orçamento estava apertado. Havia empresas maiores interessadas. Clara ouviu tudo. Quando ele disse o valor, ela soube que não conseguiria manter nem metade da vida que tinha com Henrique, e sentiu um alívio que não esperava. "Quando vocês precisam de uma resposta?" "Até amanhã seria ótimo." Clara olhou para a mala ao lado do sofá. "Você pode ter agora." Renata parou com a caneca no ar. "Eu aceito." Do outro lado da cidade, Henrique tomava café sozinho, quando percebeu que Clara não voltaria naquela manhã. A primeira coisa que fez foi verificar a localização do carro. Estava na garagem. Aquilo o irritou mais do que deveria. A segunda foi ligar para ela. Clara não atendeu. Na terceira tentativa, ele largou o telefone sobre a mesa e chamou a empregada. "Se a Clara aparecer, me avisa." A mulher hesitou. "Ela levou algumas coisas ontem, Sr. Henrique." "Oisai. Ela volta?" Henrique pegou a xícara. "Claro que volta." Falou com tanta certeza que quase convenceu a si mesmo. Horas depois, na empresa, o diretor financeiro colocou diante dele os documentos finais do contrato de transporte. Henrique folheou as páginas rápido demais. A empresa oferecia uma redução agressiva nos custos, exatamente o que ele queria apresentar ao conselho. Um trecho sobre capacidade operacional chamou sua atenção. Por um instante, lembrou da voz de Clara no jantar. Barato demais para a quantidade de caminhões que eles dizem ter. Henrique ficou com a caneta parada sobre o papel. O diretor perguntou: "Tem algum problema?" Ele poderia ter pedido outra análise. Poderia ter esperado um dia. Mas esperar significaria admitir, mesmo que só para si, que Clara talvez tivesse percebido algo que ele não percebeu. Henrique assinou. "Não. Fecha." Naquela tarde, Laura voltou para casa depois de um almoço beneficente e encontrou a cadeira de Clara vazia na sala de jantar. A empregada contou que Henrique passara rapidamente por ali e tinha confirmado que a esposa saíra de casa. Laura não sorriu. Subiu para o escritório, fechou a porta e abriu a última gaveta de uma cômoda antiga. Debaixo de documentos do falecido marido, havia um envelope amarelado. Na frente, escrito à mão, Clara Menezes. Laura passou o dedo pelo nome. Durante alguns segundos, ficou olhando. Depois, guardou o envelope outra vez e girou a chave da gaveta. Não havia ninguém ali para ver a expressão dela.
Talvez por isso, pela primeira vez, parecesse menos uma mulher vencedora e mais alguém tentando impedir uma conta antiga de chegar. No início da noite, Clara entrou na distribuidora onde trabalharia pelos próximos meses. O lugar não tinha recepção de mármore, nem motorista esperando na porta. Havia telefone tocando, caixas empilhadas e 3 pessoas discutindo porque uma entrega tinha saído errada. Davi apareceu com 2 folhas na mão. Tinha pouco mais de 40 anos e a pressa de quem estava apagando vários incêndios ao mesmo tempo. Você é a Clara? Sue. Ele apontou para o caderno azul debaixo do braço. A Renata não estava brincando sobre o caderno. Clara olhou para a capa velha. Ele já trabalhou mais do que muita planilha bonita. Davi riu. Gostei de você. Vem cá. Nos 40 minutos seguintes mostrou o problema. Pequenos produtores estavam abandonando a distribuidora porque recebiam tarde. Caminhões saíam com espaço vazio. Produtos chegavam sem ordem. Clientes maiores ameaçavam romper contrato. Davi estendeu uma pasta. Se você conseguir entender essa bagunça em uma semana, já me ajuda. Clara abriu a primeira página. Uma semana? Pouco? Demais. Ele ergueu as sobrancelhas. Clara puxou uma cadeira. Me dá até amanhã para te dizer onde começa o problema. Davi a encarou por 2 segundos e colocou outra pasta na mesa. Tá. Agora eu gostei mais ainda. Às 9 da noite, Clara continuava ali. O celular vibrou. Henrique. Dessa vez ela atendeu. Finalmente, ele disse. Onde você tá? Trabalhando. Houve uma pausa. Fazendo o quê? Trabalhando. Clara, eu ouvi. Tô perguntando onde. Por quê? Henrique apertou os dedos em volta do telefone. Porque você é minha esposa. Ontem isso não pareceu te impedir de me tratar como uma funcionária incompetente. Lá vem você de novo. Clara olhou para as planilhas espalhadas na mesa. Henrique, eu não vou discutir. Então volta para casa. Não. Ele se levantou da cadeira no escritório. Você tá falando sério? Desde ontem. Tá morando onde? Eu tô bem. Não foi isso que eu perguntei. E eu não preciso responder tudo que você pergunta. A voz dele baixou. É assim agora? Clara ficou alguns segundos em silêncio. Não. Assim já era antes. Eu só parei de obedecer. Henrique caminhou até a janela. A cidade brilhava lá embaixo como sempre. O escritório era o mesmo. O apartamento era o mesmo. O dinheiro continuava nas contas. E ainda assim havia algo fora do lugar que ele não conseguia resolver dando uma ordem. Quanto tempo você pretende continuar com isso? Clara fechou uma das pastas. Você ainda acha que é uma fase? E não é? Ela olhou para Davi do outro lado da sala, discutindo uma entrega com o motorista. Então respondeu. Boa noite, Henrique. E desligou. Ele ficou olhando para a tela. Quase ligou de novo. Não ligou, porque ainda acreditava que Clara precisava dele mais do que ele precisava dela. Nas semanas seguintes, ela não voltou. O trabalho na distribuidora não teve nada de elegante. Clara passou manhãs ouvindo produtores irritados, tardes revendo rotas e noites comparando pedidos. Descobriu que quase 1/5 dos atrasos vinha de uma regra criada para favorecer grandes fornecedores e empurrar os pequenos para o final da fila. Davi queria cortar os menores. Clara discordou. Eles dão mais trabalho. Por que ninguém conversa com eles? Clara, eu preciso reduzir problema. Então reduz o problema. Não reduz quem está sofrendo com ele. Davi encostou na cadeira. E como você faria? Ela abriu o caderno azul. Separaria por região, não por tamanho. Um caminhão entra, coleta de 3 ou 4, volta cheio. Você diminui viagem vazia e eles param de esperar dias. Davi pegou a calculadora. Isso funciona? Se os números que vocês me passaram estiverem certos. E se não estiverem? Clara empurrou outra folha. Então a gente descobre quem está mentindo. Ele soltou um riso curto. Você é mais perigosa do que parece. Clara voltou aos papéis. Eu passei muito tempo parecendo menos do que sou. No fim do primeiro mês, Davi estendeu o contrato por mais 6. Clara alugou uma kitnet pequena. Comprou uma mesa usada. Pegou ônibus durante algumas semanas antes de conseguir financiar um carro simples. Nada daquilo impressionaria Henrique. Talvez por isso cada coisa tivesse um peso diferente para ela. Quando pagou o primeiro aluguel com dinheiro do próprio trabalho, ficou alguns segundos olhando o comprovante no celular. Não era a liberdade completa, mas era a dela. Henrique descobriu o endereço por meio do advogado que cuidava da separação informal que começava a tomar forma. Foi até lá numa noite de quinta-feira,
Clara abriu a porta e encontrou o marido de terno, segurando uma sacola de uma padaria que ela gostava. Por um instante, viu o homem com quem tinha se casado. Trouxe pão de queijo, ele disse. Ela quase sorriu. Isso é pedido de desculpa? Henrique olhou para o corredor. Posso entrar? Clara hesitou e abriu espaço. Ele percorreu a kitnet com os olhos. A mesa usada, o sofá pequeno, a cozinha apertada. Você está morando aqui. Você já está aqui. Então acho que a resposta ficou clara. Clara, isso é ridículo. Ela fechou a porta. O quê? Você sair de um apartamento nosso para morar numa caixa dessas? Ela ficou olhando para a sacola na mão dele. O pequeno começo de sorriso desapareceu. Henrique percebeu tarde demais. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Eu só acho que você não precisa passar por isso. Isso o quê? Essa dificuldade. Clara se aproximou da mesa. Eu não estou passando dificuldade, Henrique. Olha em volta. Ela olhou. Depois voltou os olhos para ele. Eu olho todo dia. E sabe o que eu não vejo aqui? Ele não respondeu. Alguém me lembrando quanto custa a cadeira onde eu sento. Henrique colocou a sacola sobre a mesa. Tá bom. Eu errei no jantar. Só no jantar? Ele ficou quieto. Clara esperou. Eu não devia ter falado daquele jeito na frente dos outros. Ela soltou um riso pequeno, sem humor. Então o problema foi a plateia. Não distorce. Eu não preciso. Henrique passou a mão pela nuca. Eu vim tentar resolver. Você veio tentar me trazer de volta. Qual é a diferença? Clara encarou o homem diante dela. Ali estava a resposta. Essa é a diferença. Henrique saiu poucos minutos depois. A sacola de pão de queijo ficou sobre a mesa. Clara não jogou fora. Comeu um ainda morno enquanto revisava as rotas do dia seguinte. 2 dias depois, Henrique recebeu a primeira notícia ruim sobre a transportadora que Clara havia questionado. 3 entregas importantes não tinham chegado. Na segunda-feira foram 8. Na quarta, um gerente informou que parte da frota prometida no contrato não estava disponível. Henrique fechou a porta do escritório e pediu uma reunião imediata. Vocês verificaram a capacidade deles antes de assinar? O diretor financeiro demorou um segundo. Usamos os dados enviados pela empresa. Henrique apoiou as 2 mãos sobre a mesa. Eu perguntei se verificaram. O silêncio respondeu. Uma frase voltou à cabeça dele. Barato demais para a quantidade de caminhões que eles dizem ter. Henrique olhou para o contrato que assinara. Pela primeira vez, não conseguiu afastar a voz de Clara chamando aquilo de risco. Seu telefone acendeu. Uma mensagem da mãe. Jantar domingo. Não fica correndo atrás dela. Clara volta quando entender como o mundo funciona. Henrique Leu, depois, olhou de novo para os relatórios de entregas atrasadas. Naquela noite, ele entrou no apartamento vazio e encontrou sobre o aparador uma caixa enviada por Clara. Dentro estavam 2 cartões bancários que ele havia deixado vinculados à conta dela, a chave do carro que continuava parado na garagem e uma joia que Laura lhe dera no casamento. Nada mais. No fundo da caixa havia um bilhete pequeno. Henrique abriu. Você tinha razão numa coisa. Durante muito tempo, quase tudo que eu usava era pago por você. Agora não é mais. Ele virou o papel. No verso havia apenas outra frase. Não vou voltar. Henrique ficou parado no meio da sala. Pela primeira vez desde que Clara saíra, não pensou em quanto tempo ela aguentaria sem ele. Pensou em quanto tempo ele havia passado sem perceber que ela já estava aprendendo a não precisar voltar. E, naquela mesma noite, enquanto Henrique ainda segurava o bilhete, seu telefone começou a tocar. Era o diretor financeiro. Henrique atendeu. Fala. Do outro lado, o homem não perdeu tempo. A transportadora suspendeu parte das operações. Se a gente não encontrar outra rede de fornecedores e logística rápido, vamos perder 2 dos nossos maiores contratos. Henrique apertou o bilhete de Clara entre os dedos. Quanto tempo a gente tem? A resposta veio seca. Menos do que você imagina. Henrique ouviu o diretor financeiro terminar a frase e já estava pegando o paletó. Liga para todo mundo que a gente já usou antes. Alguns fornecedores não querem negociar. Então aumenta o preço. Não é só preço. Henrique parou com uma mão na porta. O que mais seria? O diretor hesitou. Confiança. Henrique quase respondeu que confiança também tinha preço, mas se conteve. Na manhã seguinte, depois de 4 reuniões e 2 ligações encerradas antes que ele terminasse de explicar a situação, percebeu que o problema não cabia numa planilha. A transportadora que ele contratara tinha prometido uma estrutura que não conseguia entregar.
Caminhões terceirizados desapareceram assim que os pagamentos começaram a atrasar. Alguns motoristas recusavam novas viagens, e os pequenos operadores que poderiam cobrir parte das rotas não queriam trabalhar com a empresa de Henrique. Ele bateu a caneta na mesa. Por quê? O diretor puxou uma folha. Porque a gente cortou vários deles quando centralizou a operação. Foi uma decisão de custo. Pra gente, Henrique levantou os olhos. Para eles foi uma porta fechada. Naquela mesma manhã, Clara estava num galpão na zona oeste de São Paulo, ouvindo um produtor reclamar que seus produtos tinham ficado 2 dias esperando coleta. Se isso acontecer de novo, eu saio, disse o homem pelo telefone. Não dá para trabalhar assim. Clara não tentou acalmá-lo com frases bonitas. Você tem razão. Davi, sentado do outro lado da mesa, ergueu a cabeça. Clara continuou. Seu carregamento sai hoje. Se não sair até 4 da tarde, você pode romper sem multa. Davi arregalou os olhos. Quando ela desligou, ele empurrou a cadeira para trás. Você acabou de autorizar um cliente a sair. Não. Eu acabei de dar um motivo para ele ficar. E se o caminhão não chegar? Clara pegou o telefone. Então a culpa é nossa, e ele não devia ficar. Davi ficou olhando para ela por alguns segundos. Você sempre foi assim? Clara já discava outro número. Não. Como era antes? Ela olhou de relance para o celular. Eu sabia quando uma coisa estava errada, só não falava alto o suficiente. Naquela tarde, o carregamento saiu às 3h20. 2 dias depois, o mesmo produtor indicou outros 3 para a distribuidora. Era assim que a pequena rede de Clara crescia. Não por propaganda, não por sobrenome, não porque alguém importante abrisse uma porta. As pessoas voltavam porque ela cumpria o que prometia. Henrique descobriu isso de uma forma que não gostou. Na sexta-feira, entrou numa reunião esperando ouvir uma lista de alternativas para o colapso logístico. O diretor financeiro projetou 3 nomes na tela. Henrique reconheceu 2. O terceiro era a distribuidora onde Clara trabalhava. Ele não disse nada de imediato. O diretor apontou. Essa aqui conseguiu montar uma rede regional rápido, pequena, mas funciona. Henrique cruzou os braços. Quem colocou essa empresa na lista? Por quê? Porque eles estão fazendo em 2 meses o que alguns dos nossos parceiros não fizeram em 1 ano. Henrique ficou olhando para o nome projetado. Tem certeza dos números? Tenho. A pergunta saiu antes que ele pudesse impedir. Quem está cuidando da operação? O diretor consultou uma folha. Uma consultora. Clara Menezes. A sala pareceu menor. Um dos gerentes comentou. Ouvi falar dela. O pessoal pequeno gosta de negociar com ela porque ela conhece a operação de verdade. Henrique virou o rosto. Conhece? Dizem que sim. Henrique fechou a pasta. Próxima opção. O diretor não mudou a tela. Henrique, essa é a melhor opção. Eu disse próxima. O homem respirou pelo nariz. Tá. A reunião seguiu, mas Henrique não ouviu metade. Quando chegou em casa naquela noite, abriu o notebook e pesquisou o nome da distribuidora. Depois procurou Clara. Não encontrou perfil corporativo sofisticado, nenhuma reportagem, nenhuma foto diante de um painel elegante. Encontrou uma publicação simples da própria empresa mostrando produtores reunidos num galpão. Clara aparecia ao fundo, de camisa branca e cabelo preso, segurando uma prancheta. Henrique ampliou a foto. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso dirigido à câmera. Era pior. Parecia feliz sem saber que alguém estava olhando. Henrique fechou o computador. Abriu de novo. Ficou encarando a foto como se existisse nela alguma explicação para a distância entre a mulher que ele conhecia e aquela que parecia não precisar mais pedir espaço numa mesa. No sábado, ligou. Clara atendeu depois de alguns toques. Oi. A ausência de raiva na voz dela o incomodou. Preciso conversar com você. Sobre a separação? Sobre trabalho. Dessa vez foi Clara quem demorou. O que aconteceu? Henrique mordeu o lado de dentro da boca. Quase disse que nada tinha acontecido. Quase inventou que era apenas uma consulta, mas os contratos estavam em risco. Eu preciso de transportadores regionais. Quantos? A resposta técnica veio tão rápido que ele perdeu o argumento preparado. Henrique deu os números. Clara perguntou regiões, volume, frequência e prazo. Ele respondeu. Do outro lado, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você assinou com aquela empresa do jantar. Não era uma pergunta. Henrique olhou para a janela. Assinei. E eles não entregaram o que prometeram. Não. Clara não disse eu avisei.
Isso irritou Henrique mais do que se dissesse. Você vai falar alguma coisa? Sobre o quê? Sobre ter me avisado. Clara encostou na cadeira. Você já sabe que eu avisei. Henrique apertou a mandíbula. Tá bom. Você quer uma solução ou quer discutir comigo? A frase fez alguma coisa dentro dele. Meses antes, seria Henrique perguntando aquilo. Uma solução. Clara abriu uma planilha. Eu consigo te passar contato de algumas redes. Passar contato? E você não pode assumir parte da operação? Clara entendeu. Ele não estava pedindo ajuda a ela. Estava tentando contratar a empresa onde ela trabalhava. Isso você precisa falar com o Davi. Você tá lá. Eu trabalho lá. Não sou dona. Henrique apoiou uma mão na mesa. Você pode influenciar. Posso. Então influencia. Clara ficou em silêncio. Não funciona assim. Clara, é negócio. Exato. Ela girou a caneta entre os dedos. E no negócio eu não vou colocar uma empresa inteira num acordo ruim só porque você é meu marido. Henrique fechou os olhos por um segundo. Você tá fazendo isso para se vingar? A resposta veio sem pressa. Se eu quisesse me vingar, eu tinha deixado você continuar achando que dinheiro resolve tudo. Ele não respondeu. Clara continuou. Se sua empresa quiser proposta, manda os dados. O Davi analisa como qualquer cliente. Como qualquer cliente. Como qualquer cliente. Henrique soltou uma risada curta. Você tá gostando disso, né? Clara afastou o telefone um pouco, como se precisasse ter certeza de que ouvira direito. Gostando do quê? De me ver precisando de você. Ela fechou os olhos. Ali estava de novo. Mesmo pedindo ajuda, Henrique ainda precisava transformar tudo numa disputa de poder. Boa noite. Pera. Clara não desligou. Henrique engoliu o que ia dizer. Eu mando os dados. Tá. Clara. Oi. Ele demorou. Obrigado. Foi a primeira palavra daquele tipo que ela ouvira dele desde que saiu de casa. Não era um pedido de desculpas, mas também não era nada. De nada, respondeu. Na segunda-feira, Davi recebeu a proposta. Leu o nome da empresa e olhou imediatamente para Clara. Ei, ela. Ei, você quer que eu recuse? Clara levantou os olhos. Por que eu ia querer isso? Por que eu recusaria? Ela quase sorriu. Por isso que você me contratou para trabalhar com você e não para cuidar do seu casamento. Davi soltou um riso. Depois ficou sério. Tem um problema. Qual? Se a gente assumir esse volume, vai precisar deslocar quase metade da rede. Clara puxou a proposta. Então não assume metade. Eles querem tudo. Eles precisam da gente mais do que a gente precisa deles. Davi inclinou a cabeça. Clara começou a marcar alguns números. Oferece 20% do volume. 3 semanas de teste. Pagamento curto para os pequenos transportadores. Se atrasarem repasse, a gente para. Davi assobiou baixo. Duro. Seguro. Você fala assim com todo mundo? Agora eu falo. Davi assinou a proposta. Henrique recebeu pouco depois do almoço. Leu as condições e ligou na mesma hora. 3 semanas? Clara estava no meio do galpão. É teste. 20% do volume não resolve meu problema. Resolve 20%. Eu preciso de mais. Então prova que consegue cuidar dos 20 primeiro. Henrique ficou em silêncio. Foi você que escreveu isso? Foi. Claro. Tem algum problema? Não. Ele olhou para a última página. Pagamento em prazo menor. Os transportadores pequenos não são banco, Henrique. Isso aumenta meu custo. Então, procura alguém mais barato. A frase acertou exatamente onde precisava. Henrique deixou a caneta sobre a mesa. Clara esperou. Por fim, ele perguntou: quando começa? Ela olhou para o relógio. Se assinar hoje, amanhã. Henrique assinou. As primeiras rotas chegaram dentro do prazo. Depois, as seguintes. No fim de 10 dias, a pequena operação de teste era a única parte da logística da empresa de Henrique que não acumulava reclamações. Ele começou a entrar nas reuniões perguntando pelos números de Clara. Não dizia o nome dela. Perguntava apenas: Eu lote regional? Mas todos sabiam. No 12º dia, um gerente comentou: se a consultora deles tivesse montado o nosso contrato original, a gente não estava nessa situação. Henrique levantou os olhos tão rápido que o homem se arrependeu da frase. Só que Henrique não atacou. Por quê? O gerente abriu uma tela. Porque ela exigiu comprovação de frota antes de colocar qualquer transportador na rede. Henrique encarou os documentos. Era exatamente o que Clara tentara dizer no jantar. Dessa vez, não havia convidados. Não havia Laura.
Não havia ninguém para ele impressionar. Só números. E números não se ofendiam quando eram humilhados. Apenas cobravam depois. Na mesma semana, Clara foi buscar algumas caixas que ainda estavam no antigo apartamento. Henrique não estava. Ela preferia assim. Entrou, recolheu livros, documentos pessoais e uma pequena máquina de café que comprara antes do casamento. Quando abriu o armário do escritório procurando um arquivo antigo, encontrou uma pasta da primeira empresa de Henrique. Fazia anos que não via aquilo. No canto, havia a antiga logomarca que os dois haviam escolhido na cozinha dela. Clara puxou a pasta. Dentro estavam contratos, recibos e projeções. Em uma folha amarelada, reconheceu sua própria letra. Rotas, custos, nomes de fornecedores. Uma versão antiga do que anos depois viraria o sistema operacional da empresa de Henrique. Ela passou os dedos pela folha. No rodapé, alguém tinha escrito: modelo desenvolvido com Clara. Preservar participação prevista no acordo inicial. A letra não era de Henrique. Era do pai dele. Clara franziu a testa. Leu outra vez. Participação prevista. Ela procurou o acordo. Não estava ali. O som da porta da sala a fez guardar a folha. Henrique entrou. Os dois se viram pelo corredor. Não sabia que você vinha. Avisei de manhã. Eu estava em reunião. Clara segurava a pasta. Henrique percebeu. O que é isso? Coisas antigas. Ele se aproximou. Clara mostrou a folha. Você sabe o que significa isso? Henri Cleux. A expressão mudou quase nada. Mas Clara percebeu. Henrique. Meu pai escrevia um monte de observação. Que participação? Eu não sei. Não sabe mesmo? Ele devolveu a folha. Clara, isso tem quase 10 anos. Ela não pegou. Então responde. Henrique olhou para o papel de novo. Quando a empresa começou, meu pai falou algumas vezes em reconhecer o que você ajudava. Reconhecer como? Eu não lembro. Clara soltou um riso sem humor. Você lembra o preço do vestido que eu usei num jantar, mas não lembra se existia um acordo sobre a empresa que eu ajudei a construir? A frase fez Henrique endurecer. Não faz isso. Isso o quê? Transformar toda a coisa antiga numa prova de que eu te roubei. Clara ficou imóvel. Eu não disse que você me roubou. Henrique percebeu tarde demais. Ela viu. Por que você falou essa palavra? Ele desviou o rosto. Modo de falar. Henrique. Eu não sei, Clara. Quem sabe? Ele não respondeu. Ela entendeu. Laura. Henrique levantou os olhos. Não envolve minha mãe. Clara quase não acreditou. Tem uma anotação do seu pai sobre uma participação que eu nunca vi. Você acabou de reagir como se eu estivesse acusando alguém. E sua primeira preocupação é sua mãe? Henrique passou a mão sobre o rosto. Meu pai morreu pouco depois que a empresa começou a crescer. Minha mãe cuidou de parte da documentação naquela época. Só isso. Só isso. Ei. Clara guardou a folha na pasta. Henrique estendeu a mão. Isso fica aqui. Ela parou. Por quê? É documento da empresa. É uma folha com a minha letra e o meu nome. Clara. Ela puxou o celular. Fotografou a página. Depois colocou a folha na mesa. Pronto. Henrique ficou olhando. Clara pegou a caixa. Antes de sair, virou o rosto. Você lembra de alguma coisa sobre esse acordo? Ele demorou demais. Não. Clara assentiu. Tá. A porta se fechou. Henrique permaneceu no escritório. Só quando teve certeza de que ela havia ido embora, pegou o telefone e ligou para Laura. A mãe atendeu no terceiro toque. O que foi? Clara achou uma anotação do meu pai. Silêncio. Henrique ficou de pé. Mãe, que anotação? Sobre uma participação dela no começo da empresa. Do outro lado, Laura fechou os olhos. E o que você falou? Que não sabia. Ótimo. Henrique franziu a testa. Ótimo. Laura percebeu o erro. Quero dizer que você não devia discutir coisa velha sem entender. Você entende? Ela se levantou da poltrona. Henrique, você está no meio de uma crise. Não mistura casamento com empresa. Eu fiz uma pergunta, e eu tô te dando um conselho. Ele ficou quieto. Laura caminhou até o escritório e olhou para a gaveta trancada. Deixa isso comigo. Henrique ouviu. Deixar o que com você? Eu vou procurar os documentos. Por que você? Porque fui eu que organizei tudo depois que seu pai morreu. Henrique apertou o telefone. Então você sabe que acordo era esse. Laura tocou a chave no bolso. Eu disse que vou procurar. Não foi o que eu perguntei. Ela fechou os olhos por um segundo. Ali estava um menino que um dia perguntava demais. Só que agora tinha 40 anos, uma empresa em risco
e uma esposa que finalmente parara de obedecer. Henrique não cava problema onde talvez não exista. Ele não respondeu. Laura desligou primeiro. Ficou parada diante da gaveta. Depois colocou a chave na fechadura. Retirou o envelope com o nome de Clara. Dessa vez abriu. Dentro havia um acordo antigo, uma carta do marido morto e comprovantes bancários. Laura sentou devagar. Conhecia cada página. Tinha passado anos dizendo a si mesma que fizera aquilo para proteger Henrique. Na época, o filho estava endividado. Clara havia colocado todas as economias que tinha no negócio dos dois. Pouco dinheiro para os padrões atuais, mas quase tudo que possuía. O marido de Laura admirara o gesto e insistira que a contribuição de Clara não podia ser tratada como favor de esposa. Ele preparara um acordo. Não era uma fortuna. Não transformava Clara numa herdeira secreta. Era pior para Laura. Reconhecia Clara como parte legítima da origem da empresa. E Laura nunca suportara essa ideia. Uma garota criada por uma mãe que fazia faxinas, sem contatos, sem diploma de família importante, aparecendo no documento fundador ao lado do filho. Quando o marido morreu, o acordo ficou sem formalização completa. Laura convenceu Henrique de que aquilo era só um rascunho sem valor. Convencera a si mesma de que estava corrigindo um exagero sentimental do marido. Mas havia uma coisa no envelope que Henrique nunca tinha visto. A carta. Laura abriu. Leu apenas as primeiras linhas. Depois dobrou de novo. Dessa vez, sua mão tremia. Na manhã seguinte, Clara mostrou a fotografia da anotação a Davi. Você acha que significa alguma coisa? Davi devolveu o celular. Não faço ideia. E eu não vou fingir que entendo de direito. Não. Você quer descobrir? Clara pensou. Quero saber o que aconteceu. Mesmo que não tenha dinheiro nenhum nisso, ela olhou para ele, principalmente se não tiver. Davi franziu a testa. Clara guardou o telefone. Eu passei anos ouvindo que eu não tinha colocado nada naquela vida. Se existir uma prova de que até isso era mentira, eu quero saber. No mesmo dia, Henrique pediu para encontrar Clara. Ela recusou. Ela insistiu. É sobre o contrato antigo. Clara aceitou. Encontraram-se numa cafeteria perto da distribuidora. Henrique chegou primeiro. Não estava de terno. Parecia ter dormido pouco. Clara sentou diante dele. Acho. Minha mãe disse que vai procurar. E você acreditou? Henrique mexeu na xícara. Clara observou. Você não acreditou. Eu acho que tem alguma coisa que ela não está me contando. Sobre mim, sobre aquela época. Clara cruzou as mãos sobre a mesa. Henrique continuou. Meu pai gostava de você. Eu gostava dele. Ele achava que eu não reconhecia o que você fazia. Clara soltou uma risada baixa. Ele percebeu cedo. Henrique aceitou o golpe sem responder. Foi a primeira vez que ela notou isso. Meses antes, teria revidado. Naquele dia, apenas olhou para o café. Eu era um idiota em algumas coisas. Clara inclinou a cabeça. Era? Ele ergueu os olhos. Quase sorriu. Tá. Ainda sou. Ela não sorriu de volta, mas a dureza no rosto diminuiu um pouco. Henrique falou. Eu lembro de uma discussão com meu pai. Ele queria colocar seu nome num documento da empresa. Eu achei exagero. Por quê? A pergunta foi simples. Henrique demorou. Porque a empresa era minha. Clara ficou olhando para ele. E o trabalho que eu fazia? Eu achava que você fazia porque a gente era casal. Então, quando eu ajudava, era obrigação de esposa. Quando você ganhava dinheiro, era mérito seu. Henrique baixou os olhos. E Clara não esperava aquela resposta. Não a justificativa, não a defesa. A admissão. Você nunca falou assim antes. Eu nunca precisei olhar desse jeito antes. Precisou, sim. Henrique assentiu. Eu só não olhei. O silêncio entre os dois foi curto, não confortável, mas honesto. Clara mexeu a alça da bolsa. Isso não conserta. Oisai. Nem muda o que aconteceu. Yoisai. Henrique levantou os olhos. Mas eu quero descobrir a verdade. Clara ficou de pé. Então descobre. Ele também se levantou. Junto com você. Clara pegou a bolsa. Não, Henrique. Ele parou. Essa parte você vai fazer sozinho. Eu passei tempo demais procurando respostas sobre o que você pensava de mim. Agora você procura. Saiu. Henrique não a chamou. Na empresa, a crise piorou. Um dos maiores clientes suspendeu novas encomendas até que as entregas fossem normalizadas. O caixa apertou. A transportadora original ameaçou processar a empresa de Henrique por quebra de contrato quando ele tentou reduzir o volume. Pela primeira vez em anos,
Henrique teve que escolher quais contas pagar primeiro. Laura apareceu no escritório. Você precisa vender uma parte da operação. Henrique não levantou os olhos. Não. Você tá queimando caixa. Ozai. Então para de agir com orgulho. Ele soltou uma risada amarga. Engraçado ouvir isso agora. Laura estreitou os olhos. O que quer dizer? Henrique fechou o notebook. Achou os documentos? Não. Você mentiu. Cuidado com o jeito que fala comigo. Achou ou não? Laura colocou a bolsa sobre a cadeira. Henrique, você tá perdendo o foco. Meu foco agora é saber por que você ficou nervosa quando eu mencionei aquele acordo. Ela ficou em silêncio. Henrique se levantou. Tem uma coisa que eu aprendi nas últimas semanas. Quando alguém muda de assunto, normalmente é porque a pergunta certa chegou perto demais. Laura riu sem humor. Foi Clara que te ensinou isso? Henrique a encarou. Talvez. A resposta atingiu a mãe mais do que ele esperava. Essa mulher tá usando a crise para entrar na sua cabeça. Ela tá mantendo 20% das minhas entregas funcionando. Laura apertou os lábios. E você acha que isso faz dela o quê? Henrique se aproximou. Competente. Laura quase respondeu. Parou. Henrique percebeu. É tão difícil assim falar isso. Não seja ridículo. Então fala. Ela pegou a bolsa. Você tá cansado. Henrique bloqueou a passagem sem tocar nela. Cadê o documento? Laura levantou o rosto. O que você vai fazer se existir? Lar. E depois? Depende do que tiver nele. Ela ficou olhando para o filho. Pela primeira vez em muito tempo, não viu o homem que comandava reuniões e mandava empregados refazerem planilhas às 2 da manhã. Viu o rapaz que anos antes aceitara sem questionar quando ela dissera que Clara não combinava com a família. Laura passou por ele. Não existe documento nenhum que vá salvar seu casamento. Henrique não se moveu. Eu não perguntei sobre meu casamento. Laura parou perto da porta. Esse foi seu segundo erro. Virou depressa demais. Henrique viu. Naquela noite, ele foi até a casa da mãe. Laura estava num jantar. Henrique ainda tinha a chave. Entrou no escritório. Procurou durante quase 1 hora. Nada. Quando já estava desistindo, lembrou da gaveta que o pai usava para documentos pessoais. Tentou abrir. Trancada. Henrique ficou parado diante dela. Depois puxou o celular. Ligou para Laura. Ela atendeu irritada. Henrique, eu tô ocupada. Cadê a chave da gaveta do escritório? Silêncio. Ele fechou os olhos. Obrigado. Henrique, não mexe nisso. Por quê? Porque são coisas do seu pai. Então você sabe exatamente onde tá. Vá embora da minha casa. Cadê a chave? Henrique. Ele abriu a gaveta ao lado. Encontrou um molho antigo. Tentou uma chave. Nada. Outra. A terceira girou. Laura ouviu o clique pelo telefone. Não. Henrique abriu. O envelope estava lá. E ele viu o nome de Clara. E Ahai. Henrique, me escuta. Ele desligou. Retirou o conteúdo. Leu primeiro os comprovantes. Valores pequenos quando comparados ao tamanho atual da empresa. Mas Henrique reconheceu as datas. Era o período em que quase perdeu tudo. Clara havia colocado dinheiro. O dinheiro dela. Não dele. Não da família. Dela. Depois veio o acordo. O documento registrava que o modelo inicial de fornecedores, rotas e redução de custos havia sido desenvolvido com participação direta de Clara. Previa uma participação econômica limitada caso a empresa prosperasse, condicionada à formalização posterior. Henrique sentou. Aquilo não tornava Clara proprietária de metade da empresa. Não era um tesouro escondido. Era uma coisa muito mais difícil de engolir. Uma prova escrita de que a história que ele repetira durante anos estava errada. Clara não chegara depois que ele ficou rico. Ela estava lá quando ele quase não tinha nada. E tinha colocado o pouco que possuía no mesmo risco que ele. Henrique pegou a última folha. A carta do pai, Le. O pai dizia que dinheiro não era a única medida de contribuição. Escrevia que Clara enxergava detalhes que Henrique ignorava e que, se o filho algum dia confundisse sucesso com superioridade, perderia algo muito mais caro do que uma empresa. Henrique parou. Leu a frase novamente. Do corredor veio o som da porta principal. Laura tinha voltado. Entrou no escritório ainda com a bolsa no braço. Viu o envelope aberto. Eu mandei você não mexer. Henrique ergueu a carta. Por que você escondeu isso? Porque aquilo nunca foi formalizado. Não foi o que eu perguntei. Não muda nada juridicamente. Henrique se levantou. Para. Laura ficou quieta. Para de falar de lei. Eu tô perguntando por que você escondeu de mim.
Ela colocou a bolsa sobre uma cadeira. Porque seu pai estava doente. Ele tomou decisões emocionais. Ele escreveu isso meses antes de ficar doente. Laura olhou para a carta. Henrique continuou. Clara colocou dinheiro na empresa. Uma quantia pequena. Ele deu uma risada curta. Pequena para quem? Laura não respondeu. Para ela era tudo. E daí? Henrique ficou imóvel. Laura percebeu a própria frase, mas era tarde. E daí? Ele repetiu. Não foi isso que eu quis dizer. Foi. Ele passou a mão pelo rosto. Meu Deus. Eu ouvi isso a vida inteira. Ouviu o quê? Que o que ela tinha era pequeno demais para contar. Laura endureceu. Eu protegi você. De quê? De uma mulher que podia se aproveitar. Henrique apontou os comprovantes. Ela botou dinheiro quando eu não tinha como pagar fornecedor, porque era sua namorada. Esposa. Na época vocês nem tinham casado. Henrique ficou em silêncio. A informação reorganizou uma lembrança. Clara vendendo a moto antiga. Ele perguntara por quê. Ela dissera que não usava mais. Henrique fechou os olhos. Foi dali. Laura não respondeu. Ele abriu os olhos. Foi o dinheiro da moto. Eu não sei. Você sabe. Laura levantou o queixo. Mesmo que tenha sido, ela escolheu. Henrique encarou a mãe. Ela escolheu. A voz dele baixou. E eu passei anos dizendo que ela nunca tinha construído nada. Laura tentou tocar o braço do filho. Ele se afastou. Foi um movimento pequeno, mas ela sentiu. Henrique, não transforma isso numa tragédia. Ele olhou para a carta. Não precisa. Eu já transformei. No dia seguinte, Henrique apareceu na distribuidora sem avisar. Clara estava perto da área de carga quando o viu. Ele segurava o envelope. Ela parou. Davi olhou de um para o outro. Quer que eu fique? Clara balançou a cabeça. Não. Henrique esperou que Davi se afastasse. Depois entregou o envelope. Clara não pegou. O que é? Tudo que minha mãe disse que não encontrou. Clara ficou imóvel. Você leu? Li. Ela pegou. Henrique apontou para os comprovantes. Você vendeu sua moto. Clara olhou para ele. A lembrança chegou. Vende. Para colocar dinheiro na empresa. Você precisava pagar os primeiros fornecedores. Por que você nunca me falou? Clara franziu a testa. Eu falei. Henrique perdeu a voz. Ela continuou. Você estava desesperado. Eu disse que tinha uma reserva. Você não falou que era tudo. Fazia diferença? Henrique abriu a boca. Não respondeu. Clara soltou um riso baixo. Pois é. Ela abriu a carta. Leu o acordo. Depois as palavras do pai dele. Quando terminou, ficou olhando para a última página. Henrique esperou. Você sabia disso? Do acordo por alto. Eu lembrava que meu pai queria fazer alguma coisa. Minha mãe disse que era um rascunho sem importância. Clara levantou os olhos. E você aceitou? Sim, sem perguntar. Sim, porque favorecia você. Henrique demorou. Sim. Clara fechou o envelope. Não havia triunfo no rosto dela. Aquilo era o que mais doía. Henrique esperava raiva. Talvez uma cobrança. Ela parecia apenas cansada. Você quer fazer alguma coisa com isso? Perguntou ele. Quero. Henrique assentiu. Eu vou pedir para os advogados analisarem. Não. Ele parou. Clara segurou o envelope contra o corpo. Eu quero guardar. Só isso? Por enquanto. Clara, pode existir algum direito seu. Talvez. Então a gente descobre. Ela olhou para ele. Você ainda não entendeu. Henrique fechou a boca. Clara tocou os comprovantes dentro do envelope. Durante anos, toda vez que você dizia que eu não tinha trazido nada para o casamento, eu procurava uma forma de responder. Eu pensava no que eu tinha feito. Nas noites que passei trabalhando com você, nos contatos, nos fornecedores, e acabava achando que talvez não contasse porque meu nome não estava em lugar nenhum. Henrique baixou os olhos. Agora tá. Clara assentiu. Tá. Ele levantou o rosto. E eu quero consertar. A frase saiu antes que ele pudesse medir. Clara ficou olhando. Consertar o quê? Isso. O que era seu. O que eu devia ter reconhecido. E depois? Henrique não entendeu. Depois o quê? Depois que você colocar um número no que eu fiz, você vai sentir que pagou a dívida. Não é isso. Então o que é? Ele tentou responder. Não conseguiu. Clara aproximou um passo. Henrique, eu não fui embora porque você me devia participação numa empresa. Yuzai, foi embora porque eu descobri que na sua cabeça o meu valor diminuía toda vez que você precisava se sentir maior. Ele fechou os olhos por um instante. Dessa vez não havia defesa. Clara continuou.
Esse papel prova que você estava errado sobre a história da empresa. Não muda o que aconteceu dentro da nossa casa. Henrique assentiu. Oi, sai. Ela o observou. Tá começando a saber. A frase atingiu com mais força do que qualquer grito. Clara virou para voltar ao trabalho. Henrique chamou. Eu posso perguntar uma coisa? Ela parou. Pode. Se eu tivesse encontrado isso antes, teria mudado alguma coisa? Clara pensou. Para você? Pra gente. Ela olhou para ele por alguns segundos. Se você precisasse de um documento para me respeitar, não. E foi embora. Henrique permaneceu sozinho perto das docas enquanto caminhões entravam e saíam. Naquela tarde, fez uma coisa que ninguém da diretoria esperava. Convocou os principais gestores e colocou sobre a mesa o relatório completo da crise. E errai. Ninguém falou. Henrique continuou. Eu assinei um contrato porque queria provar que uma análise que eu não gostei estava errada. O diretor financeiro levantou os olhos. Henrique não escondeu. Minha esposa tinha alertado sobre a capacidade da transportadora. Eu ignorei. Um gerente perguntou. E agora? Henrique fechou a pasta. Agora a gente paga pela minha decisão sem jogar a conta em quem não decidiu. Cancelou o bônus próprio. Suspendeu uma expansão. Reduziu despesas da diretoria antes de tocar nos contratos dos funcionários. Não salvou a empresa, mas evitou que o primeiro corte recaísse sobre quem ganhava menos. Quando Laura soube, apareceu furiosa. Você vai destruir sua imagem. Henrique continuou assinando documentos. Qual delas? O CEO que admite numa sala inteira que ignorou a própria esposa? É Sue. Você está se humilhando por causa dela. Henrique parou a caneta. Olhou para a mãe. Não. Laura esperou. Eu humilhava ela para não precisar admitir que, em algumas coisas, ela era melhor do que eu. Laura ficou sem resposta. Henrique voltou ao documento. Isso aqui é só parar de mentir. Se você estivesse no lugar da Clara, descobrir que existia uma prova de tudo o que você fez, mudaria alguma coisa. Ou depois de anos sendo diminuída, papel nenhum conseguiria devolver o que foi perdido. Me conta de onde você está ouvindo essa história e que horas são aí, porque daqui para frente a pergunta já não é se Henrique estava errado, é quanto custa aprender isso tarde demais. Nas semanas seguintes, a empresa começou a estabilizar. Não por um milagre. Henrique perdeu um contrato importante. Teve que vender um imóvel corporativo. Aceitou condições que meses antes chamaria de humilhantes. E o acordo com a distribuidora de Davi cresceu devagar, sempre com Clara exigindo as mesmas garantias de qualquer outro cliente. Ela não facilitava, também não sabotava. Henrique começou a perceber que aquele era talvez o primeiro relacionamento profissional dos dois em que ela podia dizer não sem pagar um preço emocional depois. Uma tarde, recebeu uma proposta de Davi para assumir oficialmente a coordenação da rede regional. Não como consultora, como sócia minoritária na nova operação que ele pretendia abrir. Clara releu 3 vezes. Você tá brincando? Davi apoiou os braços na mesa. Não. Eu não tenho dinheiro para entrar. Você entra com trabalho e uma parte dos resultados que já gerou. Clara riu. Onde eu já ouvi essa história? Davi franziu a testa. Ela ficou séria. Desculpa. Tem algum problema? Clara olhou para a proposta. Eu só não quero que daqui a 10 anos alguém diga que eu estava aqui porque me fizeram um favor. Davi puxou a cadeira. Então lê tudo. Muda o que quiser. Chama quem você quiser para olhar. E se não gostar, diz não. Clara passou a mão pela primeira página. Aquilo era tão simples que quase parecia estranho. Você não vai ficar ofendido? Provavelmente. Ela riu. Mas contrato bom não depende do meu humor. Clara levou o documento para casa. Não contou a Henrique. Não porque estivesse escondendo. Porque já não precisava que ele fosse o primeiro a saber das decisões importantes da vida dela. 2 dias depois, aceitou. Naquela mesma semana, Henrique recebeu uma ligação de Laura. A voz da mãe estava diferente. Preciso falar com você. Sobre o quê? O acordo da Clara. Henrique ficou em silêncio. Eu já achei. Não é só aquilo. Ele se levantou. O que mais tem? Laura olhou para outro documento sobre a mesa. Uma cópia que não estava no envelope. Seu pai fez uma coisa antes de morrer. Henrique apertou o telefone. Que coisa? Laura não respondeu imediatamente. Vem aqui. Mãe. Não pelo telefone. Henrique saiu da empresa pouco depois. Quando chegou à casa de Laura, encontrou a mãe no escritório. Havia uma pasta sobre a mesa. Ela não ofereceu café.
Não mandou que ele sentasse. Eu achei isso em outro arquivo, disse. Henrique abriu. Na primeira página havia o nome do pai. Na segunda, o nome de Clara. Ele leu os primeiros parágrafos. Parou. Isso não estava no envelope. Não. Você sabia? Laura demorou. Sabia. Henrique ergueu os olhos. Há quanto tempo? Desde o começo. Ele voltou à página. O documento não falava apenas da contribuição de Clara. Registrava que o pai de Henrique havia condicionado uma parcela de suas próprias cotas na empresa a uma exigência. Se o projeto prosperasse, usando o modelo construído por Clara, Henrique deveria reconhecer formalmente a participação dela antes de qualquer grande expansão. Henrique virou outra página. Havia uma assinatura. Adele. Ele ficou sem respirar por um instante. Eu assinei isso? Laura apertou os dedos. Você assinou muitos papéis naquela época. Henrique olhou de novo. A assinatura era inconfundível. Eu assinei. Você estava sob pressão. Eu li. Laura não respondeu. Henrique levantou os olhos. Mãe, não inteiro. A compreensão veio devagar. Você me disse que eram documentos da reorganização depois que meu pai morreu. Laura olhou para o chão. Henrique deu um passo para trás. Você sabia que eu tinha assumido esse compromisso. Eu achei que era melhor para você. E é Clara? Laura não respondeu. Henrique bateu a pasta na mesa. E é Clara? Ela não sabia. A voz saiu baixa. Henrique ficou imóvel. Laura continuou, tentando recuperar firmeza. Seu pai queria criar uma obrigação em cima de uma empresa que você construiu. Que nós construímos. Laura fechou os olhos. Henrique percebeu o que acabara de dizer. Nós. Não eu. Ele voltou a olhar para o documento. Uma cláusula posterior chamava sua atenção. Não era uma transferência automática de riqueza. Não dava metade da empresa a Clara. Mas estabelecia que, caso Henrique ignorasse o reconhecimento previsto e usasse o modelo inicial para expandir a companhia, uma parte dos direitos econômicos vinculados às cotas que haviam pertencido ao pai deveria permanecer reservada até que a situação fosse examinada. Henrique sentou. Isso pode afetar a empresa. Laura respondeu depressa. Talvez não tenha validade hoje. Henrique levantou a mão. Chega. Você precisa pensar antes de contar para Clara. Ele virou o rosto devagar. Ok. Você está no meio de uma recuperação. Se ela aparecer com isso agora, pode assustar investidores. Conselho. Todo mundo. Henrique ficou olhando para a mãe. Laura se aproximou. Espera a crise passar. Depois você conversa com ela. Eu estou tentando proteger o que é seu. Henrique baixou os olhos para a própria assinatura. A mesma assinatura que ele usara durante anos para decidir quem recebia, quem saía, quem entrava, quem merecia uma cadeira nas reuniões. Naquela folha, ela fazia outra coisa. Provava que ele próprio aceitara uma obrigação que depois escolhera esquecer. Henrique fechou a pasta. Laura percebeu. Você não vai contar. Ele se levantou. Henrique. Hoje. Você tá louco. Ele caminhou até a porta. Laura agarrou o braço dele. Se você fizer isso agora, ela pode usar contra você. Henrique olhou para a mão da mãe. Depois para o rosto dela. Essa é a diferença entre você e ela. Laura soltou o braço. Que diferença? Henrique segurou a pasta contra o peito. Clara teve a chance de me deixar afundar quando eu precisei da rede dela. Laura ficou calada. E não deixou. E ele abriu a porta. Você teve a chance de dizer a verdade quando ninguém precisava perder nada. Olhou uma última vez para a mãe e escondeu. Henrique dirigiu direto até a distribuidora. Já era noite. A maior parte dos funcionários tinha ido embora. Clara estava saindo quando viu o carro dele parar. Henrique desceu com a pasta. Ela reconheceu a expressão. Que aconteceu? Ele não respondeu de imediato. Aproximou-se e estendeu os documentos. Eu achei outra coisa. Clara pegou a pasta. Abriu. Leu a primeira página. Depois a segunda. Henrique viu o momento exato em que ela encontrou a assinatura dele. Clara levantou os olhos. Você sabia? Não lembrava. Não foi isso que eu perguntei. Henrique sentiu o peso da frase. A mesma que ele tinha usado com a própria mãe. Eu assinei. Sabendo, minha mãe disse que eram documentos da reorganização. Clara continuou lendo. Quando chegou à cláusula sobre a participação reservada, fechou a pasta. Henrique. Isai. Isso pode significar que existe coisa minha dentro da empresa. Pode. Há anos. Sim. Clara segurou os documentos com as duas mãos. Henrique não tentou tocar nela.
Eu vou entregar tudo para os advogados. Os seus, não os meus. Ela ergueu os olhos. E sua empresa? Ele demorou apenas um segundo. Vai lidar com o que for verdade. Clara ficou olhando para ele como se procurasse o truque. Você entende o que isso pode custar? Henrique assentiu. Agora eu entendo. Ela abriu a pasta de novo. Naquela noite, tinha a assinatura do próprio Henrique, reconhecendo uma obrigação que ele passara anos dizendo que nunca existira. Só que havia uma coisa que nenhum dos dois ainda sabia. Laura não tinha mostrado tudo. No fundo do arquivo que ela mantivera escondido durante quase uma década, permanecia uma última carta, e aquela carta não falava de dinheiro. Falava do motivo pelo qual o pai de Henrique havia insistido tanto em proteger Clara. Um motivo que Laura preferia levar consigo a permitir que o filho descobrisse. Clara não dormiu naquela noite, não porque estivesse calculando quanto dinheiro poderia receber. O documento ficou fechado sobre a mesa da kitnet enquanto ela preparava café, lavava uma caneca que já estava limpa e voltava a sentar sem tocar em nada. Henrique mandou apenas uma mensagem. Não vou fazer nada sem você saber. Clara leu. Não respondeu. Na manhã seguinte, levou os papéis a uma advogada indicada por Davi. A análise inicial foi cautelosa. Havia pontos que precisariam ser confirmados, registros antigos que teriam de ser localizados e documentos societários que não podiam ser interpretados com pressa. Clara gostou da resposta. Depois de tantos anos ouvindo gente poderosa falar como se certeza fosse uma qualidade de caráter, alguém admitir que precisava verificar parecia quase reconfortante. 2 dias depois, a advogada ligou. Existe fundamento suficiente para você pedir reconhecimento do que foi previsto. Clara ficou em silêncio. Isso significa que eu vou receber alguma coisa? Significa que você tem direito de perguntar oficialmente por que isso nunca foi tratado. Clara olhou pela janela do escritório novo que dividia com Davi. E se eu não quiser guerra, então não começa uma guerra. Mas também não entrega sua voz antes da conversa começar. Clara agradeceu. Naquela tarde, pediu para encontrar Laura. Não contou a Henrique. Queria olhar a mulher nos olhos sem o filho dela no meio. Laura recebeu Clara na mesma sala onde, meses antes, perguntara com um sorriso para onde ela iria sem o dinheiro do marido. Dessa vez, não havia convidados. Clara colocou a pasta sobre a mesa. Laura não tocou. Henrique te deu isso. Deu. Claro que deu. Clara puxou uma cadeira. Tem mais alguma coisa? Laura cruzou as pernas. Se você veio me ameaçar, escolheu a pessoa errada. Eu fiz uma pergunta, e eu não tenho obrigação de responder. Clara assentiu. Tá. Laura esperou outra reação. Não veio. Clara abriu a pasta. Eu não tô aqui para discutir dinheiro. Conveniente. Por quê? Porque agora você sabe que pode pedir. Clara ergueu os olhos. A senhora passou anos achando que todo mundo pensa como a senhora. Laura endureceu. Clara continuou. Se existe uma coisa que aprendi vivendo nessa família, é que dinheiro não compra silêncio. Ele só deixa o silêncio mais confortável. Laura levantou da poltrona. Você sempre teve essa mania de parecer humilde enquanto calculava tudo. Clara quase riu. Se eu calculasse tudo, teria saído muito antes. A resposta acertou. Laura caminhou até a janela. Você não entende o que eu tive que fazer. Clara ficou parada. Então me explica. Eu criei Henrique para sobreviver num mundo onde todo mundo quer alguma coisa. E decidiu que eu queria também. Você queria. Eu queria ele. Laura virou. Isso é o que mulheres como você sempre dizem. Clara inclinou a cabeça. Mulheres como eu? Laura percebeu o terreno, mas já tinha ido longe demais. Sem estrutura, sem família influente, sem patrimônio. Você entrou na vida dele quando ele estava começando a crescer. Clara apoiou as mãos no colo. Eu entrei quando ele não conseguia pagar 3 fornecedores. Laura não respondeu. E a senhora sabe. Silêncio. Clara observou. Ali estava a rachadura. Tem mais alguma coisa. Laura riu. Você está se achando investigador agora? Não. Eu só aprendi a prestar atenção quando alguém fala demais para não responder. A frase fez Laura olhar para a gaveta. Foi rápido, mas suficiente. Clara acompanhou o movimento. Laura percebeu. Deu um passo. Não toca aí. Clara nem tinha levantado. Eu não ia tocar. Laura ficou imóvel. Clara olhou para a gaveta. Depois de volta para ela, mas agora eu sei onde está. A porta da sala abriu antes que Laura respondesse. Henrique entrou. A mãe empalideceu. Que você está fazendo aqui? Henrique olhou para Clara.
Davi me ligou. Clara franziu a testa. Por quê? Porque você saiu para encontrar minha mãe sozinha e ele achou que eu devia saber. Clara soltou o ar pelo nariz. Eu vou conversar com ele. Depois, Laura tentou fechar a gaveta com o corpo. Henrique percebeu. Mãe, não começa. Ele caminhou até ela. Abre. É minha casa. Então abre você. Laura riu, mas a voz falhou. Vocês dois parecem crianças atrás de um tesouro. Clara levantou. Se não tem nada, abre. Laura olhou para ela. Foi quase possível sentir a raiva escolhendo palavras. Você conseguiu o que queria. Clara não piscou. O quê? Meu filho contra mim. Henrique deu um passo. Não coloca isso nela. Laura virou para ele. Ela entrou sem nada, e agora vai sair com parte da empresa. Clara respondeu antes de Henrique. Eu já saí com alguma coisa. Laura franziu a testa. Minha vida. O silêncio veio pesado. Clara continuou. Essa parte a senhora não pode tirar. Henrique se aproximou da gaveta. Laura tentou impedir. Ele segurou a chave que ainda estava na fechadura. Henrique. E ela abriu. Dentro havia uma carta. Só uma. Laura fechou os olhos. Henrique pegou. O papel tinha a letra do pai. Clara não se mexeu. Henrique leu em silêncio primeiro. Depois voltou ao começo. A voz saiu baixa. Ele escreveu isso para você. Laura não respondeu. Clara aproximou um passo. Para ela? Henrique assentiu. Laura virou o rosto. A carta não revelava que Clara era uma herdeira escondida. Não havia fortuna secreta. O pai de Henrique contava algo muito mais simples. Meses antes de morrer, ele tinha descoberto que Laura pressionava Henrique a afastar Clara das decisões da empresa porque achava vergonhoso o nome de uma mulher sem origem rica aparecer entre os fundadores. Ele escrevera que insistira no acordo não apenas para reconhecer a contribuição de Clara. Queria impedir que o próprio filho repetisse o pior traço da mãe. Henrique parou de ler. Laura finalmente falou. Seu pai gostava de bancar o santo. Henrique ergueu os olhos. Ele sabia. Sabia o quê? Que você fazia isso. Laura riu. Eu fazia o que precisava. Clara olhou para ela. Precisava me diminuir? Precisava proteger meu filho. Temim? De se tornar pequeno. Henrique apertou a carta. E para você ser grande era tratar ela como menor? Laura virou para ele. Você não sabe como era naquela época. Eu estava lá. Você era novo. Eu tinha 30 anos. Laura perdeu a paciência. E era fraco. Henrique ficou parado. Ela apontou para Clara. Você queria agradar todo mundo. Ela opinava em tudo. Seu pai ouvia, os fornecedores gostavam dela. Você ia acabar dividindo uma empresa que era sua com uma mulher que podia ir embora no dia seguinte. Clara respondeu. Então era isso. Laura virou. Oh, que? A senhora tinha medo de eu ir embora. Não seja ridícula. Por isso precisava ter certeza de que, se eu fosse, sairia sem nada. Laura não respondeu. Clara viu o rosto dela mudar. Não era culpa, era reconhecimento. E aquilo confirmou tudo. Henrique baixou a carta. Mãe. Laura soltou um riso curto. Quer que eu peça desculpa agora? Nunca foi isso. Então, o que você quer? Ele ficou olhando para ela. Queria entender. Entendeu? Henrique assentiu. Entendi porque eu passei tantos anos achando que respeito vinha de cima para baixo. Laura apertou os lábios. Henrique continuou. Eu aprendi com você. Ela ficou imóvel. Mas fui eu que escolhi continuar. A frase desmontou a defesa que Laura estava prestes a usar. Não dava mais para culpar Clara, nem a mãe. Henrique assumira a parte dele. Laura pegou a bolsa. Façam o que quiserem. Clara não saiu da frente. Eu só quero saber uma coisa. Laura ergueu os olhos. Se eu tivesse nascido rica, a senhora teria feito tudo isso? Laura ficou em silêncio. Longo demais. Clara sentiu. Obrigada. Foi a resposta que precisava. Laura caminhou até a porta. Antes de sair, virou para Henrique. Um dia você vai perceber que empresa nenhuma sobrevive com sentimentalismo. Henrique segurou a carta do pai. Talvez. Laura abriu a porta. Ele completou. Mas família também não sobrevive sem respeito. Laura parou. Por um segundo pareceu procurar alguma frase venenosa. Não encontrou. Saiu sem se despedir. Na semana seguinte veio o golpe que Henrique não esperava. Um grupo de investidores soube da revisão dos documentos antigos e congelou uma negociação importante até entender o impacto. O banco apertou condições. O conselho exigiu explicações.
Henrique tinha acreditado que admitir a verdade seria o começo da solução. Descobriu que a verdade também cobra juros. Clara poderia ter encerrado a questão rápido, aceitando um acordo privado. A proposta era boa, muito boa. Dinheiro suficiente para mudar sua vida de uma vez. Ela recusou. Henrique foi até o escritório dela. Por quê? Clara empurrou a proposta de volta. Porque tem uma cláusula dizendo que eu reconheço que minha contribuição não teve relação com o crescimento posterior da empresa. Henrique Le, o advogado dele, tinha incluído aquilo para limitar riscos. Eu não vi. Clara ergueu as sobrancelhas. Henrique fechou os olhos. Tá, péssima frase para usar agora. Ela quase sorriu. Ele pegou a caneta e riscou a cláusula. Então tira. Clara observou. Seus investidores vão odiar. Provavelmente. Seu conselho também. Também. E você? Henrique pousou a caneta. Eu já passei anos comprando paz com a pessoa errada. Clara não respondeu. Ele acrescentou. Não quero comprar seu silêncio também. Ainda assim, a empresa sofreu. Henrique teve de vender sua participação num projeto que considerava símbolo do próprio sucesso. Mudou de apartamento. O motorista foi dispensado. O carro mais caro foi vendido. Nada disso o transformou automaticamente numa pessoa melhor. Nos primeiros meses ele reclamou, ficou irritado. Teve dias em que quase voltou ao velho hábito de culpar os outros. Só que agora, quando isso acontecia, já não havia Clara ao lado para absorver a pior parte dele. Henrique começou a descobrir uma coisa incômoda. Mudar quando existe alguém esperando no final é mais fácil. Mudar sem garantia de recompensa é outra história. Quase um ano depois, Clara encontrou Henrique numa cafeteria perto da nova unidade que abrira com Davi. Ele estava sozinho, sem motorista, sem pressa. Quando a viu, levantou. Oi. Oi. Clara apontou para a cadeira. Posso? Henrique riu. Acho que essa pergunta devia ser minha. Ela sentou. Ficaram alguns segundos sem saber onde colocar as mãos. Henrique olhou pela janela. Soube da unidade nova. Abriu mês passado. Parabéns. Obrigada. Davi ainda acha que contrato bom não depende do humor dele. Clara sorriu. Infelizmente, sim. Henrique sorriu também. Foi uma conversa pequena. E por isso doeu mais. Clara percebeu que conseguia estar diante dele sem sentir necessidade de provar nada. Henrique percebeu que ela estava mais bonita, mas não por roupa, dinheiro ou qualquer coisa que pudesse nomear. Era a ausência de medo. Como você tá? Ela perguntou. Henrique mexeu no café. Aprendendo. Resposta perigosa. Ele olhou para ela. Eu achei que perder dinheiro ia ser a pior parte. Clara esperou. Não foi. Ela sabia o que vinha. Mesmo assim, não desviou. Henrique continuou. Foi descobrir que eu podia ter mudado antes. Clara passou o dedo pela borda da xícara. Podia? Ele assentiu. E usai? Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Henrique perguntou. Você tá feliz? Clara olhou pela janela. Depois voltou os olhos para ele. Tô. A resposta saiu simples. Henrique sorriu. Dessa vez, sem amargura. Que bom. Clara observou o rosto dele. E você? Henrique pensou. Não sei ainda. Ela assentiu. Já é mais honesto do que você costumava ser. Ele riu baixo. Eu mereci essa. Um pouco. Henrique ficou sério. Clara? Eu não vou pedir para você voltar. Ela levantou os olhos. Por quê? Porque durante muito tempo eu achei que pedir desculpa servia para recuperar o que eu queria. Ele respirou devagar. Hoje eu acho que pedir desculpa serve para reconhecer o que eu fiz, mesmo quando não ganho nada depois. Clara ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu sinto muito. Ela não respondeu imediatamente. Não havia frase perfeita para 8 anos de amor e anos demais de pequenas humilhações. Então Clara fez uma coisa simples. Estendeu a mão por cima da mesa. Henrique olhou. Segurou. Nenhum dos dois apertou forte. Eu acredito em você, disse ela. Henrique levantou os olhos. Por um segundo, esperança apareceu no rosto dele. Clara a viu. E precisou ser justa. Mas eu não quero voltar. Ele baixou os olhos para as mãos unidas. Depois soltou devagar. Yuzai. Dessa vez, ele sabia mesmo. Clara saiu primeiro. Na porta, virou. Henrique ainda estava sentado. Henrique. Ele olhou. Você não perdeu tudo. Ele quase perguntou o que tinha sobrado. Mas não perguntou. Clara sorriu de leve. Só não desperdiça o que você aprendeu. E foi embora. 2 anos depois, Henrique ainda comandava uma empresa menor do que aquela que tivera. Menor no faturamento.
menor nos escritórios, menor no número de carros que impressionavam visitantes. Curiosamente, já não parecia precisar ocupar tanto espaço. Numa reunião com novos gestores, uma analista jovem apontou um erro numa projeção que ele próprio havia aprovado. A sala ficou em silêncio. Henrique olhou para a tela. Depois para ela. Você tem certeza? Tenho. Ele pediu que mostrasse. Ela mostrou. Estava certa. Henrique ficou alguns segundos olhando para os números. Então sorriu. Ótimo. A jovem pareceu confusa. Ótimo? Eis Ele fechou a pasta. Melhor descobrir aqui do que depois de assinar. Ninguém naquela sala entendeu por que Henrique ficou calado alguns segundos depois. Ele tinha lembrado de um jantar, de uma mulher segurando um guardanapo, de uma pergunta que ele foi arrogante demais para ouvir. Na parede do escritório não havia fotografia de Clara. Ela não precisava estar ali para existir na memória dele. Henrique nunca recuperou aquele casamento. Clara também nunca precisou vê-lo destruído para se sentir vingada. Ela construiu sua empresa, comprou um apartamento que escolheu sozinha e continuou trabalhando com pequenos fornecedores que gente maior tratava como se fossem descartáveis. Quando alguém perguntava se ela se arrependia de ter ajudado Henrique no começo, Clara respondia: não, o que eu fiz fala de quem eu era. O que ele fez fala de quem ele precisou aprender a deixar de ser. E talvez essa tenha sido a lição que Henrique jamais esqueceria. Não foi ficar sem dinheiro. Não foi perder status. Nem descobrir que a esposa que chamava de pobre tinha ajudado a construir aquilo de que ele tanto se orgulhava. Foi entender que Clara esteve ao lado dele quando ele ainda não tinha nada, e que ele só percebeu o valor daquela presença depois de ter dinheiro suficiente para acreditar que não precisava dela. Quando finalmente aprendeu a respeitar, Clara já não precisava que aquele respeito viesse dele. E foi justamente por isso que a mudança de Henrique teve algum valor. Porque continuou, mesmo depois que ele entendeu que ela não voltaria. Agora me conta uma coisa. Qual momento dessa história mais te marcou? Quando Clara devolveu tudo que Henrique pagava, quando ele encontrou a própria assinatura, provando que ela fazia parte do começo, ou quando finalmente pediu desculpas sem esperar que ela voltasse? Diz nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você chegou agora, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje, que respeito não pode chegar só depois da perda. E dá um like para mais gente conseguir encontrar.